O conceito de igreja missional é recente. Essa terminologia aponta para um modo de ser igreja que se mistura, mantendo-se integralmente fiel aos princípios bíblicos. Assim, Cristo é levado até as pessoas por meio da presença da igreja no mundo e na vida em sociedade. Para falar sobre esse assunto, Cássio Miranda recebe o pastor e mestre em teologia, Robson Gomes. Não saia daí, o Mente Aberta de hoje já está no ar. Começa agora nosso programa Mente Aberta e hoje vamos conversar sobre um movimento que parece recente, mas por outro lado a história é longa. Vamos falar sobre o movimento missional, sobre igrejas missionais. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o pastor da Igreja Presbiteriana Missional, o pastor Robson Viana Gomes. Pastor Robson ou Robinho, seja bem-vindo ao Mente Aberta. Obrigado, querido. Obrigado, Carlos, por mais uma vez a gente poder estar junto. Ensinar pra gente um pouquinho sobre o movimento missional. Eu falei que é recente, Robinho, porque o termo missional tem sido mais utilizado mais recentemente, não foi muito usado no passado, né? Na verdade, se você hoje usar o Word, né, que é a ferramenta nossa de digitação, e digitar a palavra missional, automaticamente ele vai tentar te corrigir para missionário ou alguma coisa assim. A palavra ainda não é uma palavra comum, até no inglês. Se você digitar no Word em inglês, ele também vai tentar te corrigir, porque é uma coisa muito recente. A primeira vez que se de fato usou essa expressão tecnicamente, teologicamente, em 1999, no ano 2000, aí começa o nascimento do uso do termo. Então você tem razão, um termo é novo. Isso. A teologia é linda, é bíblica, é antiga e nós temos que resgatá-la. Então, o movimento missional, você falou, né? O movimento missional, as igrejas missionais, e eu ainda acho que a gente pode acrescentar assim, vida missional. Perfeito. Agora, essa origem, pelo que eu já ouvi e li um pouco a respeito, a proposta que não é do ano 2000, não é de 99, o termo é recente, mas o movimento, a vida missional, o ministério missional, no mínimo, é lá na época da igreja primitiva, é isso? Não tem dúvida. Porque hoje os pensadores, né, os cátedras, as pessoas que estão desenvolvendo essas ideias, nos Estados Unidos, o que nós temos mais volume de material é em inglês, pouca coisa em português, a maioria traduzida também. E, de fato, as pessoas começaram a colocar, dar nome, né, àquilo que já havia ali, que estava ali. É muito antes. O viver missional é do Gênesis, desde a criação. Quando Deus fala com o primeiro casal, e ali com o primeiro, né, a sua família, fala assim, vocês vão povoar, saiam de onde vocês estejam e vão. Então ali, Babel é o primeiro pecado contra Deus e contra o movimento missional. Por quê? Porque Deus fala, vão, eles vão e param. E constroem para si, e vivem para si, e vivem ali em si mesmados. E Deus fala assim, não. Hoje, aí ele vem e complica a situação para que eles continuem a ir. O objetivo de Deus é que o povo fosse. É interessante, eu não lembro qual o autor, mas eu li uma vez, foi até uma provocação, e depois eu acabei até desenvolvendo um pouquinho mais isso, né, pelo menos algumas mensagens, que Babel, ou melhor, Atos 2 é inverso de Babel. Então, sem dúvida, você muitos teólogos falam isso. É interessante isso, né? É o retorno, então, à unidade, né? E com o Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, é aí que eu tenho poder para ir. É aí que a igreja vai. Então, se nós pegarmos a ideia toda das Escrituras Sagradas e entendermos todo o processo de Deus, o propósito de Deus de trazer-nos até Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o centro da história, nós temos que entender que ele faz uma coisa. Ele nos chama, ele fala assim, vinde a mim, venham a mim. Troquem o fardo de vocês, cheguem até mim. A hora que você chega até Jesus, o que ele fala? Vão. Interessante. Vão. O objetivo é que nós conheçamos a Jesus,
tenhamos uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus, e com essa convivência não há possibilidade, em hipótese alguma nas Escrituras, para nós simplesmente acharmos que os profissionais da fé, os profissionais da religião ou da fé, é que são responsáveis por ir. Agora, E essa é a visão missional, né? Esse é o cerne da visão missional. pois é, pensando nas igrejas, eu ia dizer nas igrejas que crescem, eu não quero ser injusto. Algumas das igrejas que cresceram muito no Brasil, no final do século XX, início do século XXI, são igrejas que chamam para si. São igrejas de assistência para empregos, para curas sobrenaturais. São igrejas que usam muito o testemunho. Eu vim para essa igreja e minha vida mudou. Eu não percebo no discurso dessas igrejas essa coisa de que cada um vai se tornar alguém que tem que levar a mensagem. Parece que a igreja é que transforma a pessoa e não a pessoa que é transformada que vai. Por que essas igrejas crescem tanto? Bem, na verdade, o crescimento numérico necessariamente não quer dizer, por favor, me entenda o que eu vou dizer. O crescimento numérico necessariamente não quer dizer que Deus está abençoando aquela denominação, aquela igreja local. Eu sinto muito em dizer. Porque a chamada, muitas vezes, é uma chamada para o seu próprio umbigo. Nós estamos vivendo num tempo muito sério, onde o hedonismo, onde a satisfação pessoal é algo que está acima de quaisquer coisas. Então as pessoas estão indo até Deus por motivos sórdidos. E aí eles chegam lá, por algum motivo, graça e graça e graça, muitas vezes, recebem as suas petições, as suas bênçãos, e por ingenuidade espiritual, muitas vezes, acham que aquilo é que é Deus. E por maus ensinos, continuam ali, e quando eles são tocados genuinamente pelo Espírito Santo, essas pessoas tendem a sair e procurar igrejas, comunidades que verdadeiramente pregam Jesus Cristo e Jesus Cristo somente. Então o movimento missional entende que nós temos que ser cristocêntricos, o culto precisa ser centrado nele, e que toda essa atração em mim e nas minhas necessidades, ela vai ficar de lado, porque o meu objetivo principal é servir a Deus e gozá-lo para sempre, ter um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito em nós. Você vê que, por exemplo, a Reforma Protestante, de alguma forma, a gente comemorou 500 anos ano passado, né? De alguma forma, isso foi mencionado na Reforma Protestante ou não? Lutero e os reformadores deixaram isso passar? Eu penso que o tempo todo que na história das Escrituras, nós vemos quantas reformas nós sofremos na história do povo de Israel, depois da igreja cristã, quantas reformas vieram através de homens e mulheres que foram movidas por Deus para fazer essa obra. Todas as vezes, Cássio, todas as vezes que há um movimento na direção de buscar a Deus, e Deus genuinamente, Deus mostra o caminho, e o caminho é vão, o caminho é vão, o caminho é vão. E quando Jesus fala assim, vocês fiquem aqui em Jerusalém, fiquem, porque virá o Espírito Santo. Isso. Vindo o Espírito Santo, vocês têm que ir. E ele falou para mim, para você, para todos nós. Ele não falou para o profissional da fé. Para o povo lá não entendeu direito bem, não. Não, teve problema. Até a gente fala assim, né? Pedro tem uma dificuldade de compreender. E ele está ali e Jesus, Jesus ressurreto, né? Com uma experiência sobrenatural, mostra um lençol aberto com animais impuros, desafia Pedro a comer. E Pedro, com seu espírito, né, judaico, preciosista com a lei, ele recusa a comer, e Jesus fala assim, você não está entendendo. O que eu estou dizendo para você, através dessa experiência sobrenatural, é que você vai ter que ir naqueles que você chama impuros. Impuros, E o evangelho será para eles. E sabe, Cássio, uma das coisas que a vida missional mostra para a gente muito claramente é compreender essa dificuldade nossa, e eu estou falando do nosso irmão Pedro. Sim. O discípulo. Sim. E a minha dificuldade, a sua, de muitas vezes não ter o entendimento tão abrangente do que Deus está fazendo. Nós somos muitas vezes levados a ver a coisa de uma maneira míope. E Deus estava mostrando que o evangelho não era só para o judeu. O evangelho era para muito mais. Ele ia alcançar o Brasil
e alcançar a minha vida e a sua nesse século XXI, e quantas outras vidas serão ainda alcançadas. Esse é o objetivo. Pedro tinha dificuldade de entender. Isso. E ele, com essa dificuldade dele, precisou ser levado numa experiência até dramática. Ele foi até lá e ele falou assim, meu Deus, o evangelho é também para o gentio. Para ele era muito difícil. Difícil. Né, Robin? Agora, é uma pergunta que sempre que eu converso contigo, eu faço, e quando eu converso na frente das câmeras, eu tenho que repeti-la, porque eu quero que todos os nossos telespectadores ouçam sua resposta. Quando eu fiz seminário, lá na Palavra da Vida, a gente tinha 3 especializações, o pastoral, educação cristã e missões. Eu optei por fazer missões, mas naquela época a gente falava de ser missionário. E foi um desafio que eu fiz, eu quis ser missionário quando concluí, Deus me deu esse privilégio. Aí, depois de alguns anos, começa a falar de missionário, mas também de missional. Não é só uma mudança no nome, Robson? Não, aí que é interessante. Eu vou citar aqui Charles Spurgeon, que é um pastor batista reformado. A gente tem que falar. Viveu no século XIX. Ele fala assim, ou todo crente é um missionário, ou ele é um impostor. Uau. Forte. Isso é forte. Por isso que não é só uma mudança, não. Quando nós fomos chamados a ir, todos nós temos o DNA de Deus. O DNA de Deus é, vou enviar, estou enviando, e eu estou enviando meu filho. João 20, 21. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós outros. É esse que é o objetivo. E aí, esse DNA de Deus está em mim. Eu preciso responder positivamente, eu preciso ir como missionário que sou. O dia que eu conheci, tive uma experiência pessoal genuína com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em mim, eu não tenho outra alternativa senão ir, senão eu não sou cristão. No caso, por exemplo, a divisão que tinha no curso lá de especializações, pastoral, educação cristã e missões, parece que induzia-nos a pensar o seguinte, um grupo é que vai fazer missões, vai fazer missões. Mas Cássio, na verdade, a igreja missional, o movimento missional entende muito bem que muitas vezes precisamos de profissionais específicos, precisamos de missionários profissionais. O movimento missional não anula, ao contrário, ele incentiva o movimento chamado movimento missionário, ou seja, aquele que capacita um sujeito para levar em lugares que ainda não tem. Por exemplo, nas tribos indígenas do Brasil. Alguém tem que levar esse evangelho lá. Tem que aprender a língua. Exato. O índio não conhece Jesus. Então nós temos que preparar alguém que é muito bem capacitado, que sabe das escrituras, mas também sabe entender a cultura. Isso é viver missional. Enviamos essa pessoa para lá, ou essa família, ou o que for, para que eles façam isso. Não, o movimento missionário precisa ser para todos nós. Apesar de que há alguns que serão treinados, capacitados para fazer um trabalho específico em determinada região, porque ali o evangelho ainda não chegou. A hora que o nativo aprendeu, a hora que aquelas pessoas entendem, nós temos que deixar o trabalho com eles, porque eles são muito mais capazes que nós. Conhece a cultura? Conhece a cultura. E aí nós vamos só treiná-los e capacitá-los de fora. Então esse é o processo. Então, de fato, parece que pedagogicamente a gente divide os assuntos, mas é muito mais de forma didática do que para o movimento missional. Porque todos nós, vou repetir, todos nós fomos chamados para ir até Jesus. E ele fala, venham até mim. A hora que eu cheguei a Jesus, ele só fala uma coisa, vão agora vocês vão, todos nós, sem exceção. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.